Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos resolver aí o plano de estudo doutorado do sexto ano do ensino fundamental. Esse é o volume número 3 e vamos corrigir então a semana número 3, que trouxe como unidade temática os números, conteúdos relacionados, divisores de um número natural, números primos e números compostos e critérios de divisibilidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Então a gente começa aqui sistematizando conceitos. Simbolicamente, representamos por D de n o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas, como por exemplo está aqui os divisores do número 24. Então agora vai ser a hora de praticar. Escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Bom, quem são os divisores de 1? O 1 só dá para dividir por ele mesmo, né? 1 só dá para dividir por 1. 1 dividido por 1 vai dar 1 e só. E o 2? Bom, o 2 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o 3? Bom, o 3 dá para dividir por 1, por 2 não, por 3 dá. E os divisores de 4? Bom, o 4 dá para dividir por 1, que dá 4. E o 4 dá para dividir por 2, que dá 2. Então a gente encontrou aqui 3 divisores. E os divisores de 5? Bom, o 5 dá para dividir por 1, que vai dar ele mesmo, né? Vai dar 5. E não dá para dividir nem por 2, nem por 3 e nem por 4. Já os divisores de 6, né? O 6 dá para dividir por 1, que dá 6. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. O 6 dá para dividir por 3, que dá 2, e depois por 6. Já os divisores de 7, né? No caso, o 7 dá para dividir por 1, que vai dar ele mesmo, e só, né? Não dá por 2, por 3, por 4, por 5 e nem por 6. Divisores de 8. Bom, o 8 dá para dividir por 1, que eu sei que vai dar 8. Depois o 8 dá para dividir por 2, que eu sei que vai dar 4. O 8 não dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, que dá 2, depois por 8, que vai dar 1. Divisores de 9. Bom, o 9 dá para dividir por 1, que vai dar 9. Depois não dá por 2, mas dá por 3, né? 9 dividido por 3 daria 3. Então, acabou. Divisores de 10. O 10 dá para dividir por 1, que vai dar 10. Depois o 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Não dá para dividir nem por 3, nem por 4. Depois dá para dividir por 5, que dá 2. Depois por 10, que vai dar 1. Divisores de 11. Bom, o 11 dá para dividir por 1, que vai dar 11 só. E o 13 dá por 1, que dá 13 só também. O 11 só dá para dividir por 1 e por 11. E o 13 só dá para dividir por 1 e por 13. Então essa foi a questão número 1, só para encontrar os divisores de cada um desses números. Questão número 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Então, olhando aí nas respostas da atividade anterior, letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Então, voltando lá na questão número 1, quem tem 2 divisores naturais? Então, nós temos lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Da atividade anterior, esses números possuem apenas 2 divisores. Quais têm mais que 2 divisores naturais? Bom, quem tem mais? Bom, o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Quantos divisores naturais tem o número 1? Apenas 1. Então, tranquilo, né? Se a gente fez o item 1, a questão 2, ela foi bem tranquila. Questão número 3, né? Porém, antes da questão número 3, a gente vai sistematizar aqui um novo conceito, que é o conceito de número primo. Então, o número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, o 1 e ele próprio,
é chamado de número primo. E os demais números vão receber o nome de números compostos. Então, agora sim, a questão número 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. Bom, número primo é um número que possui apenas 2 divisores. O número composto são números primos que têm mais que 2 divisores. O 1, os divisores de 1 seriam esses, ou melhor, esse. Ele só tem um divisor. Então ele não é primo porque ele tem um divisor. Ele também não é o composto porque ele tem apenas um divisor. Para ser um número composto, teria que ter mais de 2 divisores. Então vou colocar assim, o número 1 não é primo e nem composto. Tranquilo? Questão número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Bom, olhando lá na nossa questão número 1, o número 2. Ele é o único número par e primo ao mesmo tempo. Questão número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que comprovem. Bom, todo número ímpar é primo? Não. 3 exemplos? Bom, a gente poderia voltar lá na questão número 1. Dar uma olhadinha para ela. Lá na questão número 1, a gente tem de cara o número 1, Ele é ímpar e não é primo, porque ele tem um único divisor. Olhando na questão número 1 ainda, a gente tem lá o 9, os divisores de 9, 1, 3 e 9. Então ele tem 3 divisores, ele não é primo, porém ele é um número ímpar. E teríamos que pensar num outro número, Depois do 13, número ímpar, tem o 15. O 15 dá para dividir por 1, que vai dar 15. Por 2 não dá, por 3 vai dar 5. Então ele também não é primo, porém é um número ímpar. Então tem aí 3 exemplos, o 1, o 9 e o 15. Pois esses números têm os divisores, a quantidade de divisores maiores que 2. E para ser um número primo só pode ter 2 divisores. Novamente aqui sistematizando conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Vou deixar no final do vídeo um outro vídeo com os critérios de divisibilidade. Depois você dá uma olhadinha lá, tem todos os critérios de maneira bem prática para você aprender um pouco melhor a respeito desses critérios. Questão 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18, 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se o número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Bom, a gente poderia pensar então em outros números divisíveis por 2. Aqui foi até o 20, mas a gente poderia pensar o seguinte. Quanto que é 2 vezes 11? 22. 2 vezes 12? 24. 2 vezes 13? 26. E eu estaria aqui continuando a tabuada. Todos esses números são divisíveis por 2. E se a gente olhar, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, nós temos aqui uma sequência de números pares. Então, perguntou se é possível descobrir se o número é divisível por 2 olhando apenas para a casa das unidades. A resposta é sim. Por quê? Porque para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Então, vamos colocar assim. Para ser
divisível por 2, basta o número ser par. Beleza? Então essa foi a questão número 6. Questão 7. Mas será que esse tipo de irregularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade de outros números? Não, eu vou responder assim. Talvez, né? A gente vai ver daqui a pouco que alguma outra regrinha a gente consegue encaixar essa ideia de olhar só para a unidade, mas não são todos, tá? Questão número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Bom, vamos na tabuada do 5? Então vamos lá, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25 e assim por diante. Qual é o critério para saber se o número é divisível por 5 ou não? Olhando aqui para a casa da unidade, aqui termina em 0, termina em 5, termina em 0, termina em 5, termina em 0, termina em 5. Então nós conseguimos estabelecer aqui um critério de divisibilidade por 5. Né? Para saber se o número é divisível por 5 ou não, basta olhar para a casa da unidade e ver se termina em 0 ou 5. Tá? Então, vamos colocar assim, o número será divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Uma outra regrinha que também se encaixa com o número da unidade seria a regrinha do 10, né? Porque se eu pensar 10 vezes 0, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30 e assim por diante. Então, para ser divisível por 10, basta verificar aqui se o número termina em 0. Se ele termina em 0, automaticamente ele vai ser divisível por 10. Então, para olhar para a regrinha da unidade, eu tinha colocado um talvez no item anterior, mas é válido para do 2, para do 5 e para a regrinha do 10. Tá? Bom, questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 30 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se a gente somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que eu posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Bom, vamos fazer mais alguns, né? Ele fez aí para alguns casos. Vamos pegar mais alguns? Bom, 36 mais 3 vai dar 39, mais 3, 42, mais 3, 45, mais 3, 48. Vamos verificar se dá certo para esses números? Bom, o que seria o 39? Seria 3 mais 9, que dá 12. E 12 dividido por 3 dá 4. Então deu certo, né? Porque aqui no final eu sei que o 12 é divisível por 3. Ou até poderia pensar em fazer um pouquinho diferente. A gente poderia pensar em fazer assim, ó. E 12 é o quê? 1 mais 2, que é igual a 3. Então, 39 é múltiplo de 3, ou 3 é divisível por... 39 é divisível por 3, vamos colocar assim, né? 39 é divisível por 3.
Se eu fizer isso com 42, vai ficar assim, ó. 4 mais 2 vai dar 6. 6 é múltiplo de 3, né? 6 é divisível por 3. Então, 42 também é. E se eu fizer por 45, eu vou ter o quê? 4 mais 5 é igual a 9. 9 é divisível por 3. Então, 45 também. E se eu fizer por 48, vai dar a mesma ideia, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, a pergunta foi, posso concluir? Né? Será que posso concluir? A resposta é sim. Tá? Podemos, e essa é a regrinha do 3. Soma os algarismos e vê se a soma é divisível por 3, ou se a soma é um múltiplo de 3. Questão número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se o número é divisível por 3, por 2 e por 5? Bom, vamos lá, né? Colocar assim, divisibilidade. Então, divisibilidade por 2. Vou começar com o menor número. Tá? Divisibilidade por 2. O que tem que acontecer para o número ser divisível por 2? O número precisa ser o quê? Par. Acabou. Né? Divisibilidade por 2. O número precisa ser par. Todo número par é divisível por 2. Vamos pegar aqui a divisibilidade por 5 agora, né? Vamos por 3, vamos na ordem crescente. Qual que é a regrinha do 3, né? O que precisa acontecer para não ser divisível por 3? A soma dos algarismos tem que resultar. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E por último, a divisibilidade por 5. Está aqui, divisibilidade por 5. O que tem que acontecer para o número ser divisível por 5, né? O algarismo da unidade tem que ser 0 ou 5. Então, nós criamos aí o critério de divisibilidade por 2, 3 e 5. Volto a repetir que no final do vídeo vai ter um link, né, que vai te levar aí um vídeo com critério de divisibilidade de 2 até o 11. Então, vale a pena dar uma conferida depois. Bom, em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos que ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se o número é divisível por 3, podemos dizer os passos seguintes, né? Primeiro, somar os algarismos do número. 2, verificar se a soma do algarismo está entre 0 e 9. 3, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. 5. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então está aqui um fluxograma, né? Escolha um número, some os algarismos do número. A soma dos algarismos está entre 0 e 9? Se for não, considere a soma como um novo número. E vamos somar os algarismos de novo. Se a soma for sim, né? A pergunta que vem vai ser, a soma é 3, 6 ou 9? Se for sim, é divisível por 3. Se for não, não será divisível por 3. E a questão 10 e última, né? Agora é com a gente. Questão número 11.
Construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que, se o número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e 3. Então vamos lá. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A regrinha do 2, basta o número ser par. A regrinha do 3, basta a soma dos algarismos resultar em um múltiplo de 3. Então, vamos montar o nosso fluxograma. Vou tentar fazer parecido aí com o exemplo anterior. Então, primeira coisa, deixa eu diminuir aqui a ponta da caneta, porque eu acho que vai ficar grande isso aqui. Então, a primeira coisa aqui vai ser, escolha um número. Então, está aqui, escolha um número. Então, vamos colocar aqui dentro de um balãozinho. Escolha um número. Verificar se ele é par. Verificar se ele é par. Então, verificar se ele é par. Aí vamos para um outro balãozinho. É par? Estou perguntando aqui agora. É par? Deixa eu colocar dentro de um losango como ele sugere a gente, né? Dessa sugestão. Então a pergunta foi: é par? Então vamos colocar assim. Deixa eu ver se dá para fazer um desenho mais ou menos. E aí? É par? Se for não, né, vamos colocar aqui. Não. Conclusão que a gente tira? Não é divisível por 6. Tá? Então, escolha o número, verificar se ele é par. É par? Se é não, se ele não for par, ele já não é divisível por 6. Né? Porque a primeira coisa é ser divisível por 2. Se ele for um número par, sim, beleza. Eu já sei que ele é por 2, a gente vai verificar agora se ele é par por 3. Né? Como que eu verifico se ele é por 3? Vamos colocar assim, some os algarismos. Então, some os algarismos. Setinha para cima. A soma é divisível por 3? A soma é divisível por 3? Vamos colocar aqui dentro de um losango novamente. Não vai ficar muito bom, mas dá para enganar, né? Tá aí. A soma é divisível por 3? Sim. Conclusão, é divisível por 6. Não. Vou colocar aqui não. Então, não é divisível por 6. Beleza? Então, esse foi o meu fluxograma. Escolha um número, verificar se ele é par. É par. Se ele não é par, não é divisível por 6. Sim, ele é par. Beleza, vamos para a segunda etapa. Some os algarismos. A soma é divisível por 3? Se sim, ele é divisível por 3, divisível por 2, logo é divisível por 6. Se não, ele não é divisível por 6. Tranquilo? Assim a gente encerra a correção do PET volume 3. Essa é a semana número 3. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe ele com os seus colegas e até a próxima semana.